Daniel, a gente fala agora sobre o alerta emitido, inclusive na noite de ontem, publicado nas redes sociais da TV Cachoeira. A gente amplia esse assunto e principalmente as ações da Defesa Civil durante essa semana e o que está por vir diante da situação que a gente vive em todo o estado do Rio Grande do Sul, claro, trazendo aqui para o município de Cachoeira do Sul. Ao meu lado, o superintendente da Defesa Civil aqui do município, Edson das Neves Júnior. Superintendente, como é que a gente faz um resumo dessa semana? A gente teve chuva forte ontem aqui em Cachoeira do Sul, em todo o estado, alerta de inundação. Como é que a Defesa Civil encara agora esse final de semana chegando de trabalho? Rio Grande do Sul ainda um caos, Cachoeira dentro desse meio, para tentar diminuir um pouco, amenizar a situação que as pessoas estão passando. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, população de Cachoeira. Nós vamos seguir o ritmo que vem desde o dia 29 de abril, né, que se intensificou a partir do dia 1º, quando, digamos assim, foi o início do epicentro deste grande evento que atingiu o estado. Estas últimas chuvas que ultrapassaram aí 120 milímetros de chuva, né, e num período muito curto, então causou uma enxurrada, alagando diversas casas, residências, bairros, não só na cidade, como também no interior. E, então, onde registrou, inclusive, destelhamentos de algumas residências no Barro Vermelho. E as equipes pararam o serviço que estavam fazendo, digamos, mais burocrático para fazer essa equipe de resposta junto com a Secretaria de Obras, Interior, Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, para tentar atender. Mas essas chuvas que têm ocorrido, ela não dá condições de tu atender a todos ao mesmo tempo. Então há uma demora no atendimento, não por negligência, mas sim por necessidade, porque tu não teria equipes para atender 40, 50 residências atingidas ao mesmo tempo. Então se intensificou os danos, tá? Mas é um evento distinto daquele de chuvas intensas, que já está registrado, decretado estado de calamidade pública. O nível do rio, que estava em 19,90, voltou a subir, né? Chegou a 20,20, né, subindo aí 3 centímetros por hora. Então tem uma tendência de volta de elevação, né, do rio Jacuí. Esperamos que não chegue a uma cota de inundação novamente, que volte a atingir mais residências, né? A informação que a gente tem é que as barragens a montante já estabilizou, então a tendência é que o rio continue subindo por mais 24 horas, então levando uma média aí de 3 centímetros, né, por hora, nós vamos ter mais cerca de 60, 70, 1 metro, digamos assim, chegando a 21,20, o que se aproxima, mas não atinge novamente as residências. Continuam muitas famílias ainda no abrigo, nós estamos até pedindo cautela no retorno de residências, né? Estamos trabalhando no território para identificar quais são as famílias que vão ou as famílias que não vão conseguir recuperar suas residências. O município já pensou um abrigo central que ficará aquelas famílias que tiveram casas destruídas e está trabalhando também com 2 planos. Um de um planejamento de um abrigo emergencial isolado, digamos assim, que as famílias ficam em isolamento uma das outras, para aí sim um plano de reconstrução junto aos anúncios que está sendo feito, né, pelo governo federal, mas a gente sabe que isso tem um tempo de realização muito maior. Então o rio ele vai subir, ele vai ganhar, a tendência é a informação que vocês têm, mas as pessoas, mesmo não chegando na cota de inundação, as pessoas ainda não é indicado retornar para suas casas diante do cenário que a gente vive. É porque nós estamos trabalhando com fenômenos naturais e por mais que a gente tenha previsão são falhas, né? Então, assim, se tinha um alerta de inundações, mas ninguém poderia prever que íamos ter a maior inundação da história de Cachoeira do Sul. Então, isso tem uma série de agravantes, então, assim, muita cautela, vá limpando, vá reorganizando a sua casa, né? Mas assim, tem previsão de chuva, vamos dar uma seguradinha um pouco mais, vamos conversar. Se está no abrigo, se mantenha no abrigo, até que a sua casa tenha segurança, né? A Defesa Civil recebeu equipamentos de lava-jato, já preparamos alguns servidores, então alguma família que também tenha dificuldade da limpeza da sua casa pode nos acionar. E, Bernardo, assim, nós não tivemos nenhum grave acidente nesta inundação, que foi trágica para o Rio Grande do Sul, acho que o maior evento que a nossa geração viu. Ok, eu vou pedir para o Edson fazer uma imagem aqui.
esses documentos, papéis que estão aqui na Defesa Civil, estão partindo para análise de pessoas que pediram algum tipo de benefício, Júnior. Agora é um trabalho mais de bastidor e encaminhar essa documentação. Tu pode ver que está bem movimentado, né? Porque assim, nós recebemos cerca de 3 mil cadastros. E a gente está vendo que o governo federal e estadual estão informando auxílios à população, só que a população tem que saber que existem critérios. Né? Cada tipo de auxílio tem critério. O critério que está sendo utilizado é para atender famílias da inundação. Inclusive foi disponibilizado pelo governo federal, através da Polícia Federal, um cadastro que o município já fez e estamos com acesso à mancha de inundação, que diz até onde foi a cota do nível do rio. E agora nós temos que filtrar todas essas fichas, incluir nesta mancha de inundação para comprovar que a família foi atingida por inundação. Então, assim, a gente já fez uma série de triagens nessas fichas, né? Já se confrontou fichas de, digamos, pessoas que se cadastrou com o nome de casado e solteiro, tá? Então, para receber o auxílio, ok. Tem famílias onde houve cadastro de diferentes pessoas da mesma família, né? Só que neste benefício do governo federal, a gente tem que fazer um cruzamento desses dados com os dados do cadastro único, definir quem é o núcleo familiar, definir se de fato ela está na mancha de inundação para inserir num sistema para que essa pessoa tenha acesso. A gente quer fazer isso com a maior agilidade, mas como tu demonstrou, são mais de 3.600 cadastros que estão tendo que ser revisados, paralelo às ocorrências que também estão acontecendo. Então, estamos com equipes da saúde e da assistência social que estão reforçando a Defesa Civil para dar o máximo de agilidade a esses processos, mas a gente tem que dar informação real do que aconteceu no município. Ok, para a gente encerrar, uma das principais dúvidas das pessoas que encaminham mensagens, a gente está falando muito do Rio Jacuí, dos outros rios, e as barragens, Júnior, como é que estão as barragens, principalmente a barragem do Capané, entre outras que a Defesa Civil monitora? Bom, a gente recebe a informação dos técnicos, que são os empreendedores responsáveis por cada barragem. As barragens de hidrelétricas, as grandes barragens a montante de Cachoeira do Sul, todas elas estão com sua parte estrutural sem problemas, né? A gente ouve muito, tem barragem rompendo. Não, estão todas sem problema. Tiveram uma elevação pelo nível do rio e já informaram que está estabilizado, operando normalmente. Ou seja, aquilo que eu falei, em 24 horas a tendência do nível do rio já é normalizar e voltar a baixar. Barragem do Capané, como ela tem uma limitação de uso por obras que estão sendo executadas, toda vez que ela passar dos 7 metros, ela entrará para uma fase de alerta. Não é de emergência que necessite evacuação. Alerta e a gente prepara equipes para atendimento. Ela chegou a 8,40 metros, se eu não me engano, a última medição que eu me lembro de cabeça, em alerta, não ensejou emergência e remoção, e desde então o nível vem reduzindo, gradativamente reduzindo. Então está uma barragem segura, sem maiores preocupações, com o pessoal monitorando, e não enseja nada a não ser estarmos em alerta para se tiver algum sinal no seu talude ali, né, no seu barreamento, eles vão nos informar e nós vamos adotar. Mas hoje a situação da barragem do Capané é estável, né? Ok. Júnior, obrigado por nos atender, bom trabalho. Muito obrigado, estamos à disposição. Tá certo, então relato do Superintendente da Defesa Civil, passando a limpo um pouco das ações do trabalho aqui em Cachoeira do Sul, diante da enchente que a gente vive aqui em todo o estado, mas especificamente esse trabalho realizado aqui no município.